pessoal, beleza? Nessa videoaula vamos aprender sobre os reinos de seres vivos, um aglomerado geral de características e como surgiu essa classificação ao longo do tempo. Então, para isso vamos ter que voltar 4 séculos antes de Cristo, por volta de 380, 370, 350, antes de Cristo, quando Aristóteles foi um dos primeiros a ter uma classificação dos seres vivos. Ele conseguia classificar, separar os animais das plantas, separar os animais, inclusive os que tinham sangue e os que não tinham sangue, segundo ele, que é muito próximo da classificação entre animais vertebrados, os que têm sangue, e animais invertebrados, os que não têm sangue. Então, a gente tem essa primeira classificação na história da ciência, digamos assim, ainda muito primitiva, já que é dentro da antiguidade, épocas antes de Cristo. Muito tempo depois, e no século XVIII, Carl von Linné, ou também chamado de Linneu, era um naturalista que viveu entre 1707 e 1778. Ele foi o primeiro, de fato, a fazer a classificação como a gente conhece hoje. Então ele fazia a classificação também dos minerais. Os animais e as plantas tinham apenas 2 reinos de seres vivos, os animais e as plantas. Depois do século XVIII, que foi tendo a invenção do microscópio e, consequentemente, a descoberta dos seres microscópicos, dos micróbios, dos micro-organismos. Um cara chamado Ernst Haeckel, em 1866, percebeu que tinha ali os micróbios, os micro-organismos. Então ele não podia classificar como animal nem como plantas. Então ele deu um terceiro reino. Tinha o reino dos animais e das plantas e agora dos micro-organismos, reino dos protistas. Foi o pioneiro na ampliação da classificação de Carl von Linné. Destacando que Carl von Linné foi responsável pela criação dos táxons. Os táxons são a classificação que a gente usa até hoje, desde reino até espécie, sendo que a espécie ela é escrita a primeira palavra em maiúsculo, a segunda em minúsculo, latim ou latinizado e sempre assim destacado, sendo texto, itálico ou sublinhado. Por exemplo, Homo sapiens. Homo maiúsculo, sapiens minúsculo, chamado de espécie, ou a nomenclatura binominal. Você vai ter a primeira palavra em maiúsculo, homo, que é o gênero, e sapiens, o epíteto específico, porque está especificando qual que é a espécie dentro daquele gênero homo. Na pré-história tivemos vários outros homo habilis, homo erectus, homo ergaster e por aí vai. Então, homo sapiens, o epíteto específico sapiens, quer dizer sábio em lativas. Então, seres vivos, animais e plantas. Os animais e plantas, então, eram classificados como reinos. Então, por exemplo, o reino animal ia ter todos os subgrupos dentro do reino. Eu gosto de utilizar um joguete, gosto de utilizar um joguete, chamar de reficofage. Reficofage. Vou aparecer para vocês aqui. Reino,
filo, o C, a classe, O, ordem, família, o G, gênero e o E, espécie. Porque aí reficofágio você tem pelo menos a primeira letra de cada taxon, ou seja, de cada grupo da classificação biológica, da classificação linneana, reficofágia. E aí fica mais fácil vocês guardarem qual que é a ordem do mais abrangente, reino, para o menos abrangente, o menor, que é a espécie, é um só. O reino são várias espécies, vários tipos, e a espécie é apenas uma. Então, no século XX, né, já tínhamos aí o reino animal e o reino das plantas, e também o reino protista, também chamado de protoctista, que são os micro-organismos, e o reino monera, que era das bactérias. Só que então, Carl Lewis e George Fox, em 1977, eles criaram uma nova classificação, tendo em vista que descobriram, que perceberam a existência de arqueias. Mas o que seriam essas arqueias, essas arqueobactérias? Atualmente chamadas de arqueias, mas arqueobactéria é um nome mais antigo. Então essas arqueobactérias, essas arqueias, elas não seriam bactérias de fato, elas têm uma outra condição genética, uma outra classificação. Então elas seriam classificadas as bactérias num reino à parte e as arqueias separados. Então, vamos observar aqui nesse cladograma que a gente tem os 3 domínios de seres vivos. Então, uma árvore filogenética seria basicamente uma árvore genealógica que mostra um ancestral hipotético A árvore filogenética da vida, porque é a proposta mais atual para os seres vivos no geral, de acordo com a ciência. Então, um ancestral comum na raiz da árvore filogenética A. Então, a gente teria o primeiro grande ramo, chamado de domínio dos seres vivos, das bactérias, ou bactérias sem acento por causa de ser latim, ok? Então, as várias espécies de bactérias, né, existentes, né, tanto aquelas que se alimentam, como as cianobactérias, as bactérias verdes, que realizam fotossíntese. E a gente tem também, então, a segunda ramificação a partir de bactérias, né, ancestral em comum entre bactérias e os próximos 2 grupos. E aí você teria as arqueias, ou arqueobactérias, mas o nome mais utilizado é arqueias. Escreve archaea, latim, se pronuncia arqueia. Então temos vários tipos de arqueias. Né? Temos arqueias resistentes ao calor ou a baixa temperatura, gelo. As halófilas ou halófitas são aquelas que aguentam quantidades grandes de sal, ambientes muito salgados, como o Mar Morto, por exemplo. As acidófilas, que aguentam ambientes com um pH muito baixo, ou seja, ambientes ácidos. E as metanogênicas, metanobacterium, metanococcus, que habitam o interior do intestino de ruminantes, bois, vacas, etc. Tanto bactéria quanto arqueia são 2 domínios agrupados didaticamente como procariontes, ou seja, aqueles seres vivos que apresentam a célula sem um núcleo verdadeiro. Apresenta o nucleoide, que é uma estrutura enovelada do DNA, mas não apresenta um núcleo, uma membrana separando o material genético DNA do resto
do citoplasma interior da célula. A última ramificação, eucária, ou seja, aqueles seres vivos que apresentam a célula eucarionte, ou seja, aquela célula que apresenta um núcleo verdadeiro e até mesmo nucleolo no interior desse núcleo. O núcleo está funcionando como um compartimento, uma gaveta de proteção ao genoma, DNA, material genético. No domínio eucária, temos aí todos os outros reinos. O agrupamento, porque não é considerado um reino de fato, já que abrange vários grupos diferentes. São os protistas ou protoctistas, o reino dos fungos, cogumelos, mofos, o reino plante, das plantas, e o reino animalia, dos animais. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Beleza? E até mais!